E olha só, o Papa Francisco acolheu nessa quarta-feira o pedido de renúncia apresentado por Dom João Carlos Petrini ao governo pastoral da Diocese de Camaçari, na Bahia, por motivo de idade, e foi escolhido pelo pontífice como sucessor de Dom Petrini o padre Dirceu de Oliveira Medeiros, atual subsecretário adjunto-geral da CNBB. E agora nós temos a alegria de conversar com o Monsenhor Dirceu, que é bispo, agora nomeado bispo para Camaçari, na Bahia. Boa tarde, Monsenhor, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. Que a graça de Deus alcance cada lar, cada coração, possa nos sustentar nesses tempos difíceis que nós vivemos. É na fé que nós encontramos esse respaldo, né? E agradeço desde já pela oportunidade. Monsenhor Dirceu, eu posso dizer ao senhor que, nesse momento, nós temos muitos diocesanos de sua futura diocese nos acompanhando nessa entrevista. Então, aproveito e ensejo a oportunidade para enviar um abraço fraterno a todos aqueles que vivem no território da Diocese de Camaçari, na Bahia. Desde o dia 11 de outubro, quando recebi a notícia, ainda sob embargo, sob sigilo pontifício, tenho me dedicado a rezar por vocês e trazê-los no coração, Padre Wellington. Eu fiz uma experiência diferente. Eu abri o site da Diocese de Camaçari e ali ia passando, então, as fotografias, ia rezando, então, enquanto conhecia um pouco, rezava por cada cidade, são 8, pelos diáconos permanentes, pelos padres, leigos, e assim eu ia conhecendo um pouco, né, a história daquela jovem igreja de Camaçari e, ao mesmo tempo, rezando por eles, que a primeira missão do bispo é rezar também pelos seus diocesanos. Agora, Monsenhor Dirceu, o senhor estava com um trabalho muito exigente, que era o de subsecretário da CNBB. Eu pergunto como o senhor recebeu esse chamado do Papa Francisco para a missão episcopal. Então, eu diria que é duplo sentido, né? Primeiro é o sentido do dom, da graça, né? Da igreja que confia a nós um trabalho importante, nobre. Esse é um sentido muito bonito que deve ser vivido na fé. Uma graça poder ser pastor do rebanho. A igreja, ela confia a nós, então, essa missão. E, por outro lado, também um certo receio que humanamente é justificado, né? A gente também pensa nas fragilidades, limitações que carregamos, mas, no final das contas, nós confiamos na graça de Deus que nos sustenta. Eu estou com uma frase esses dias que apareceu, brotou em meu coração, que é assim: aquele que elege, que chama, é também o mesmo que sustenta. Aquele que elege, que chama, aquele que me chamou e que é fiel, que me elegeu, que me chamou, é também aquele que dá a graça e sustenta na missão. Então, essa confiança é muito grande. E a respeito desse cargo que você disse, de fato, foi um desafio ao longo desses dias aí digamos assim, uns 20 dias, né? Ou até mais de silêncio, de sigilo, manter a normalidade, né? Manter as funções, fazer a coisa andar, trabalhar com naturalidade, não deixar que ninguém perceba nada e, ao mesmo tempo, rezar esse chamado, interiorizar esse chamado no coração. Então, internamente, é uma tarefa um pouco dolorosa, digamos assim. De um lado, dar um tom de normalidade para a vida, porque a vida continua, os trabalhos precisavam e precisam ser executados, eu ainda continuo nesse cargo, até ordem contrário, e ao mesmo tempo, interiorizar esse chamado, refletir à luz da fé, ir digerindo e também, claro, ir organizando um pouco as coisas. Então, foi um tempo bastante, assim, apreensivo no sentido bom, né? Vivido na fé. E agora, depois que foi publicada, então, a minha nomeação, aí as coisas se aliviam um pouco, né? A gente sabe disso. E sem contar que agora nós podemos rezar pela sua futura missão, né?
já conscientes de que o senhor está nomeado, de que é o desejo do Papa que o senhor assuma essa nova diocese. A igreja, tanto a igreja particular de Camaçari como a igreja no Brasil, o acompanhará com suas preces. Mas eu tenho uma pergunta, eu queria que o senhor falasse um pouco de onde vem o Padre Dirceu, a sua caminhada vocacional, para que a gente olhe um pouquinho no retrovisor da sua história e compreenda essa dinâmica do chamado de Deus, que é quem conduz, é quem elege e, como o senhor bem disse, é quem sustenta. Então, Padre Wellington, excelente pergunta essa sua. Inclusive, eu estou aqui em São João del Rei, a cidade onde os sinos falam. Você deve conhecer bastante, né? Uma cidade que tem uma projeção, uma certa projeção em termos religiosos, né? De grandes tradições religiosas, com uma rica arquitetura, uma cidade conservada do século XVIII, que tem um movimento musical também, toda a região, um movimento musical bastante consistente do século XVIII. Então, eu venho dessa realidade, né? Nasci na igreja, fui coroinha, fui vicentino, fui do grupo de jovens, fui do acompanhamento vocacional franciscano com as irmãs que havia na minha terra natal, que é Barroso, né? Que faz parte da diocese. Então, eu nasci e cresci respirando um pouco esse ar de Minas Gerais, da Minas católica, da Minas do Ciclo do Ouro, da Trilha dos Inconfidentes, da Estrada Real, aqui desse lugar onde a religiosidade é tão forte e tão consolidada. Nós somos herdeiros aí de tradições portuguesas que remontam, então, a 300 anos atrás e muito bem conservadas até os tempos atuais. Eu trabalhei, depois eu fui para o seminário, né? Para o seminário nosso, que é em Juiz de Fora, da província eclesiástica. Lá estudei por 7 anos. Em 2001, eu fui ordenado presbítero dessa diocese de São João del Rei. Aqui atuei em diversos cargos, fui vigário-geral por 12 anos, fui administrador diocesano na convalescência e também na vacância, na morte, né, de nosso bispo saudoso, Dom Célio de Oliveira Goulart, e finalmente, desde junho de 2019, estava em Brasília, estou ainda, né, de certo modo, nesse cargo de subsecretário adjunto geral. Então, venho de uma família simples, de uma família extremamente religiosa, de uma região muito católica, com uma identidade católica muito forte, nasci e cresci na igreja, né? Como a gente costuma dizer. E esse chamado foi brotando dentro de mim desde a infância e se consolidando ao longo da minha juventude e da minha adolescência. E o senhor tem quantos anos de padre? Eu farei, agora no dia 15 de dezembro, eu faço 20 anos de padre. 20 anos de caminhada como presbítero da igreja, uma graça de Deus, né? Dom Helder dizia que a graça das graças é perseverar, né? Não é só continuar no caminho. Verdade. A graça das graças é perseverar. Aliás, um padre amigo meu já dizia que a graça não é se tornar padre, não é ser ordenado padre. A graça mesma, de verdade, é a gente perseverar até o fim. E o Evangelho corrobora nessa ideia quando diz que quem perseverar até o fim, esse será salvo. E nós sabemos, você sabe também, como consagrado, né? Como sacerdote, que nem sempre é fácil a gente perseverar até o fim. Existem também as tribulações, as dificuldades, que devem servir para nos fortalecer, acredito. E, Monsenhor Dirceu, o senhor conhece Camaçari? É interessante, né? Como que são os caminhos de Deus, né? Eu, para te dizer a verdade, eu nunca fui a Salvador, não conheço Camaçari, né? E veja como que são, o Papa Francisco chama de as surpresas de Deus, né? As surpresas de Deus. Se por um lado é um desafio, porque eu não conheço o chão que eu vou pisar, por outro lado também é uma graça, porque a gente chega com saldo zero, né? A gente chega de coração aberto, e eles nos acolhem também de coração aberto, porque também não me conhecem. Então, a gente vai livre, sem preconceito, e eles também nos recebem de coração aberto e sem preconceito. É mais ou menos o que aconteceu com o nosso pai Abraão.
Eu gosto sempre de remeter à Escritura, à Palavra de Deus. Aliás, o meu lema que eu escolhi, Lucas capítulo 5, versículo 5, in verbo tuo, na tua palavra, ou pela tua palavra lançarei as redes. Então, a palavra de Deus é que nos dá esse norte, né? Que nos dá essa referência importante. E aí eu vou como nosso pai Abraão, que deixou a sua segurança, a sua terra, a sua parentela, para caminhar rumo ao desconhecido, mas sabendo que Deus caminhava com ele. E o que eu achei interessante que no intervalo o senhor dizia, né? Assim é melhor, né? Que, como o senhor bem Pois disse. é, saldo zero. É isso. Agora, Monsenhor Dirceu, qual que é a expectativa, e o senhor já tem as datas de agora para o futuro, com relação à sua ordenação, com relação à sua posse? Isso já está conversado ou o senhor ainda está para ver isso mais para frente? Nós já começamos, então, a organizar um pouco as coisas, porque o tempo urge, né? Isso. Nós temos 3 meses, segundo o direito canônico, para dar os encaminhamentos. 3 meses, né? Então, o tempo urge. E, primeiramente, ontem tivemos a nomeação, a publicação oficial da nomeação. Depois, lá na sede da CNBB, aliás, pela manhã, ontem, eu fiz uma comunicação com a Diocese de Camaçari. Estavam presentes na sala virtual o senhor Núncio Apostólico, Dom Jean Batista de Quatro, a quem quero agradecer a delicadeza, a proximidade nesses dias. Foi ele quem me apresentou aos padres que conseguiram se reunir lá. Um forte abraço para o clero de Camaçari. E estava também Dom Petrini, a quem agradeço, que desde o primeiro momento foi muito solícito, paternal, me acolhendo com toda a delicadeza e de coração aberto. Então, fizemos esse encontro virtual de manhã, foi uma experiência muito agradável, muito abençoada. O Núncio Apostólico, Dom Petrini, o clero, uma parte do clero que estava na sala virtual e eu que pude dirigir na ocasião uma mensagem a eles. Depois, às 10h30, entrei em contato aqui também na minha diocese natal, com Dom José Eudes, que é um amigo, querido, um irmão, que tem me apoiado muito, e alguns padres que já estavam reunidos para uma reunião pré-agendada. E à noite, na sede da CNBB, Dom Joel organizou lá uma festa, né? Teve uma missa que eu presidi, depois teve um jantar, um momento de congraçamento entre o corpo de assessores da CNBB e alguns convidados. E agora os próximos passos, né? Hoje eu estou aqui em São João del Rei, amanhã teremos uma coletiva de imprensa às 9h, aqui na próxima Cúria Diocesana. Teremos também amanhã uma missa com os padres, né? Os padres aqui da Diocese, um encontro, uma confraternização e uma missa. Então, um momento dedicado às minhas origens e à minha igreja mãe e à minha igreja particular. A respeito, então, das datas, vamos lá, né? No dia 4 de dezembro, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, é o ordenante principal, depois Dom Joel, o secretário da CNBB, e Dom Eudes, que é o meu bispo, Dom José Eudes, também como coordenante. Então, nós teremos o dia 4 de dezembro, às 9h30, aqui na Igreja Catedral. Naturalmente, será uma cerimônia reservada, né, com restrição, devido à pandemia. A pandemia ainda não acabou, né? Então, a gente precisa manter essa responsabilidade. Então, teremos aí uma participação criteriosa, com representantes e tudo isso, com protocolos, e depois, então, com a transmissão das mídias sociais da Catedral, possivelmente alguma transmissão também de alguma TV, estamos olhando essas possibilidades. Então, dia 4 de dezembro. Depois, a posse ficou marcada para 19 de fevereiro. 19 de fevereiro. A gente sabe que o mês de janeiro é um mês complicado, né? É um mês morto, difícil para todos. Então, em comum acordo com Dom Petrini, acertamos para o dia 19 de fevereiro a posse. Inclusive, é a data de instalação da Diocese de Camaçari, que completa 11 anos.
é a data de instalação dessa jovem igreja. É uma data muito significativa. Então, só para a gente contextualizar um pouco aí, Padre Wellington. Perfeito. Monsenhor Dirceu, eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar aqui no programa Pai Eterno e pedir ao agora bispo nomeado de Camaçari, né, e futuramente ordenado, empossado, para que nos conceda a sua bênção e, consequentemente, essa bênção alcance aí o território de sua futura diocese. Com alegria, Padre Wellington. O pessoal que está em casa não sabe, mas eu tive com o Padre Wellington lá na novena de Aparecida. Verdade. Foi um momento de graça, né? E o senhor já estava no coração com a notícia. Pois é, e sob sigilo, né? Sob sigilo. E agradeço muito o trabalho dos redentoristas, um trabalho exemplar no Brasil, que presta esse serviço tão importante à igreja no Brasil. Fica aqui meu tributo de gratidão, a minha oração também pelo trabalho fecundo de vocês. Já estive aí também com o Dom Joel, né? No dia da festa, o Dom Joel foi presidir a missa, tivemos oportunidade aí de nos encontrar. Encontramos com o Padre Jesus Hortal, o Padre Jesus Flores, Isso. Que agora está no céu, né? Verdade. A gente reza por ele, foi um grande homem também, então agradeço a oportunidade. E um abraço, repito, né? Um abraço novamente a todos os diocesanos da querida Diocese de Camaçari. Você que está me ouvindo aí em uma das 8 cidades, né? Terra Nova, Simões Filho, Dias Dávila, São Sebastião do Passé, Camaçari, São Francisco do Conde, vocês todos que estão me ouvindo aí, Candeias, Madre de Deus, as 8 cidades, as 25 paróquias que compõem Camaçari, o meu abraço muito fraterno a vocês, a Dom Petrini, e um abraço especial também aos padres, aos diáconos e seminaristas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, nosso Pai, vós que sois a fonte e origem de toda bênção, que derramai vossas bênçãos sobre aqueles que nos acompanham nesse instante de coração aberto. Vós que sois o doador de todos os dons, dai a todos aqueles que nos acompanham o dom da saúde, da paz, da fortaleza, para que, ancorados pela fé, possamos atravessar o deserto da nossa vida, solidário com os pobres, construindo o reino de Deus e perseverando na fé. E pela intercessão de Nossa Senhora das Candeias, de Santo Tomás de Cantuária, patrono de Camaçari e da Diocese, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Forte abraço, Monsenhor Dirceu. Eu vou particularmente me esforçar para estar na ordenação do senhor. Um abraço. Será uma alegria, será uma alegria. Forte abraço.